e brota. Aleluia. Pai, te damos graças por essa noite. Exaltamos o teu amor nessa noite. Nós cantamos o teu amor nessa noite. Nós exaltamos o teu amor, que nunca acaba. Esse amor que nunca falha. Esse amor que é segurança para nós. Esse amor que nunca vai nos deixar só. Esse amor que sempre vai investir na nossa vida, porque acredita em nós. Obrigado pelo teu amor. Esse amor de provisão, esse amor de proteção, esse amor de misericórdia, de bondade, de justiça, esse amor de perdão. Exaltamos o teu amor. Quantos podem exaltar o amor de Deus? Exalte o amor de Deus aí, porque você foi alcançado pelo amor de Deus, com grande salvação. Foi por amor. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Se você é salvo, exalte o amor de Deus agora, com palavras, na simplicidade do teu coração, daquilo que é verdadeiro, saindo da tua boca. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Isso é exaltar o amor. Mas você precisa falar. O relacionamento com Deus não é por telepatia. Ele fala, você fala. Palavras têm que sair da nossa boca. Vou te dizer uma coisa, um coração grato sempre vai ter palavras para dizer. Porque gratidão impulsiona a falar palavras de gratidão. Eu sei que você tem gratidão pelo amor de Deus. Você é salvo. Esse amor te alcançou. Te exaltamos, obrigado pelo teu amor. O teu amor é a nossa segurança. Oh, andamos seguros nessa terra por causa da certeza do teu amor, que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Esse amor de assistência diária e contínua. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória. Pode sentar. Obrigado aí, grupo Louvor abençoado. Beleza. Oh, glória. Quantos estão dispostos e estão com expectativa para receber a palavra? A palavra que liberta. Amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Graça e paz vos sejam multiplicadas. E isso vem pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem quer graça e paz aqui sendo multiplicado na própria vida? Isso vem pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É pelo conhecimento dele e de Jesus que graça e paz vão ser multiplicados na nossa vida. Então o conhecimento não pode ficar de fora. Amém? O que é o conhecimento de Deus? É você ter a informação de Deus, mais a prática. Isso gera conhecimento. Porque se não houver prática naquilo que somos ensinados por Deus, é apenas uma informação sobre Deus. Mas quando eu associo o ensino da palavra com a prática, isso se torna conhecimento. E o conhecimento liberta. Não é apenas saber da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, conhecer todos os versículos. Se isso não é prática de vida, não é conhecimento, é uma informação. Conhecimento, eu vou repetir, é a informação que você recebe como ensino do Pai e coloca em prática. Isso gera conhecimento. E quando conhecimento é gerado, eita glória! E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Eita glória, amém? Então vamos conhecer um pouquinho aqui em 28 minutos, amém? Sobre algo que Deus colocou no meu coração, eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A partir do versículo 28. Tem boas informações para você, fica conectado, você é guardião do seu culto. Não deixa nada te tirar daqui desse momento, um pensamento para resolver algo amanhã. Ei, se resolve amanhã.
Controle isso. Amém? Fique focado. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Isso aqui não quer dizer que existe um grau de posição nos dons ministeriais. Que o apóstolo é primeiro, que o profeta é o segundo, que o mestre é o terceiro. Não tem nada a ver com isso. Porque se você acessar Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, essa ordem vai estar diferente. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Se fosse uma ordem, uma hierarquia, o mestre estava em último lugar, não é? Mas não tem nada a ver com isso. Quando Paulo apresenta aqui em 1 Coríntios, ele fala de uma ordem que foi estabelecida no início da igreja, onde os apóstolos surgiram primeiro, depois os profetas, os mestres, e depois aí começou a levantar os pastores, quando a igreja começou a amadurecer. Então não tem essa hierarquia para quem é o maior. Amém? Nos 5 dons ministeriais. Ele está falando aqui de dons. Diga dons. Aí veja, depois operadores de milagres, depois dons de curar. Aqui a gente pode relacionar o ministério do evangelista, socorros, governos, variedade de língua, a gente pode relacionar o pastor, o governo, amém? O ministério de socorros que auxilia o pastor numa igreja. Mas aqui fala de dons também, variedade de línguas. Então existe, e é no capítulo 12 que Paulo, inspirado pelo Espírito, começa a ensinar sobre os dons. Amém? Sobre os dons do Espírito. Aí eu queria que você fosse lá, 12, volta uma folha aí, se é uma folha na tua Bíblia, na minha é. 1 Coríntios capítulo 12. Paulo diz assim, versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, ele está dizendo, nós não queremos que vocês tenham falta de saber a respeito dos dons espirituais. Então Deus tem interesse que a igreja tome conhecimento dos dons espirituais. Ele não quer que a igreja, eu e você, filho de Deus, sejamos ignorantes. Esse ignorante aí se refere a quê? A falta de saber, a falta de conhecer a respeito desse assunto. Deus tem interesse que você conheça. Amém? Não se esquive de conhecer os dons espirituais. Aleluia! Amém? Às vezes as pessoas não querem ensinar sobre os dons por causa de alguns excessos que já houveram na igreja. Mas isso, eu vou te dizer, isso é sério. Você deixar de pregar o que a Bíblia diz por causa de alguns excessos. Vamos prestar contas a Deus. Com certeza. Daquilo que ensinamos. Não, Senhor, eu não quis ensinar o povo a respeito dos dons espirituais, porque já houveram muitos excessos. Vai prestar conta. Porque não é por causa dos excessos que a gente se esquiva de ensinar o que a Bíblia ensina. É nossa responsabilidade ensinar o que a Bíblia ensina. Então, se ela fala sobre os dons espirituais, nós, como ministros, precisamos se ensinar ao povo. Porque Deus está expressando um desejo aqui. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então fala aqui para os ministros. Não se esquive de falar a verdade, de pregar a verdade para o povo, de ensinar o que a Bíblia ensina, por causa de algumas coisinhas que viu. Isso é trabalhar com o raciocínio humano natural. Temos que ficar com a palavra, ensinar o que a palavra diz na sua totalidade. Essa é a nossa responsabilidade. Aleluia. E você que está ouvindo e sendo ensinado, deseje saber disso. Amém? Sobre os dons espirituais. Porque tudo que Deus informa a nós tem um sentido, tem um propósito. Veja no versículo 4. Ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, acompanha na tua Bíblia. E há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos.
A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Tem uma finalidade para a manifestação do Espírito no nosso meio. É um fim proveitoso. Então é necessário as manifestações do Espírito no nosso meio. Pastor Bando falava muito sobre isso, sobre as manifestações do Espírito. Que se a gente não aproveitasse, essa geração iria perder o mover do Espírito. E eu e você precisamos desejar conhecer e também ficar à disposição do Senhor para ser instrumento para a operação ou a manifestação do Espírito através de nós, pelos dons do Espírito. Aí ele vai dizer quais são os dons do Espírito. São 9. Versículo 8 ele diz, porque a cada um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, aqui é uma fé especial, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las. Versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então a gente precisa entender que a manifestação e a operação desses dons através de nós não está sob o nosso domínio. Não somos nós que desligamos ou ligamos a operação desses dons. Porque é o Espírito que concede. É o Espírito que está no governo da operação desses dons. Que vai ser através de mim e de você. Amém? Mas você vê que é o Espírito que concede a um, concede a outro. Amém? Aleluia. Então, não tenta forçar a barra no que diz respeito à operação dos dons. Não tenta profetizar se não é o Espírito se movendo através de você. Agora eu quero te dizer uma coisa, tudo isso é feito pela fé. Às vezes pode vir para você uma palavra de conhecimento e apenas vai ser uma frase que Deus vai dar, que Deus deu a você. E você pega aquela frase ou aquela palavra, amém? E pela fé, você começa por ali. A inspiração vem. Amém? Tem que ser pela fé. Agora, nós não podemos inventar. Aleluia. Não somos nós que ligamos e desligamos a operação dos dons, a manifestação dos dons. Mas você precisa desejar a operação dos dons, a manifestação dos dons. É bíblico que a gente deseje a operação dos dons. Se você não deseja, passe a desejar. Amém? Agora, desejar os dons precisa estar fundamentado na motivação correta para a manifestação desses dons através de nós. Deus precisa encontrar a motivação correta no nosso coração. Ele diz, deseje os dons espirituais. Para vós que desejais. Procure progredir nos dons. Para quem? Para aqueles que desejam a operação dos dons. Aleluia. E a Bíblia revela que a operação dos dons tem uma finalidade, a edificação da igreja. Então, o nosso Deus precisa encontrar essa finalidade no nosso coração. A mesma finalidade pelo qual ele estabeleceu que os dons se manifestem, deve estar no nosso coração. Amém. Por que você quer operar nos dons? Seu coração tem que estar em linha. E o meu é para que a igreja seja edificada. Esse é o único motivo. Porque se estivermos usando
a unção e a manifestação dos dons através de nós, como cartão de visita para ser aceito nos lugares, isso é negociar a unção. E às vezes não se negocia a unção só por dinheiro, não. Tem homens e mulheres por aí negociando a unção que está sobre eles por dinheiro. Pela igreja que dá mais, a oferta, negociando a unção. Mas não se negocia só a unção com dinheiro. Quando eu uso da unção para me estabelecer ou ser aceito num grupo de pessoas, se a unção e os dons que operam na minha vida é um cartão de visita que eu apresento para ser convidado para eventos, isso é negociar a unção. E a unção é inegociável. Não se pode negar, não se deve negociar a unção. Até se pode negociar, mas não se deve. Aleluia. Por isso que a motivação, a finalidade que a Bíblia revela para a manifestação dos dons precisa estar entranhado no nosso coração. Para que a gente não entre em valas que vai nos distanciar do propósito de Deus. E no final vai dar em nada. Então veja, ele fala dos dons. Amém? E veja, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. O versículo 14, ele fala dos dons de profecia, né, e em outra língua. Depois você lê, para você entender. Mas veja, no versículo 12 ele diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais. Então desejar dons espirituais é bíblico. Deus já está olhando para você dizendo, visto que você deseja, se você não desejava os dons do Espírito, passe a desejar a partir de hoje. Tem um livro do nosso irmão Reagan que você pode ser abençoado demais se você ler. É o Espírito Santo e seus dons. Pega aquele livro, lê. Ele vai detalhar todos os 9 dons do Espírito. Você vai tomar conhecimento. Não dá para a gente ensinar agora sobre isso, porque não é o propósito dessa noite. Mas você pode comprar um livro e investir na tua vida espiritual. Vós que desejais os dons. O que é que você vai fazer? Buscar conhecer. E existem ferramentas para buscar conhecer. Lendo a palavra, tendo o Espírito Santo como professor. E bons livros, porque Deus ungiu homens para escrever livros também. Não sei se tem aqui na nossa livraria, mas se não tiver, encomenda. O pessoal da livraria vai buscar o livro e trazer para você. Mas seja ávido para investir na sua vida espiritual. Amém? Invista na sua própria vida espiritual. Faça isso. Compre bons livros, leia bons livros. Amém? Isso é investir. Aleluia. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Para o quê? Para a edificação da igreja. Você deseja os dons, você progride nos dons. Para quê? Para a edificação. Esse é o propósito, essa é a motivação. Se tiver outro propósito e outra motivação, além dessa, no que diz respeito à operação dos dons, a gente precisa se corrigir e se ajustar rapidamente. Precisamos nos arrepender. Se nos encontrarmos numa situação de que os dons estão sendo usados para outra finalidade, e muitas vezes própria. E não a que a Bíblia revela, é para edificar a igreja. É um bom propósito ou não?
Se é um bom propósito, eu te aconselho, deseje os dois. Amém? Vós que desejais, procurai progredir. E aí ele dá uma nota como progredir. Pelo aquele que fala em outras línguas, ore para interpretar. Isso é progresso. Amém? Aleluia. Se você fala em outras línguas, se você ora em outras línguas, progrida. Como? Ore para interpretar essas línguas. Aleluia. Interpretação de línguas é um dom do Espírito. Se eu começar a falar aqui em outras línguas, agora, começar a falar em outras línguas, eu tenho que saber que há interpretação. Quem é que vai saber que há interpretação daquelas línguas no culto público? Amém, gente? A gente está falando aqui no culto público, mas você pode orar outras línguas em casa, no seu devocional, e você vai estar se edificando, você mesmo. Mas num culto público como esse, quando eu estou pregando aqui para você, na nossa língua, se eu começar a falar aqui em outras línguas agora, eu preciso saber que existe uma interpretação, para que você possa ser edificado. Porque se apenas eu falar aqui em outras línguas, você não vai ser edificado, quem vai ser sou eu. E o propósito aqui desse ajuntamento é que a igreja seja edificada. E para ela ser edificada, vai precisar de interpretação. Quem é que vai saber? Quem está à frente, quem está orando em outras línguas. Eu posso começar a orar em outras línguas e aqui dentro de mim eu saber que tem alguém que recebeu a interpretação. Pode ocorrer isso e deve ocorrer no nosso meio. Mas como vai ocorrer se nem desejar a gente deseja? Porque em todo ajuntamento, Deus tem interesse de se mover. Amém? E vai ser através de você. Aleluia. Então a gente viu aqui a respeito dos dons. Amém? A gente viu o propósito. A gente viu que é bíblico desejar, é bíblico progredir nos dons. A gente aprendeu um pouco aqui que a gente não pode ligar e desligar a operação desses dons. Quem faz isso é o Espírito Santo, mas ele pode encontrar você. Aleluia, para que ele possa se manifestar através de você. E a igreja ser edificada. Eu desejo aqui variedades de línguas, aqui com interpretação. Eu desejo isso. Nós estamos aqui num momento de louvor, sabe? E quando o louvor está terminando, alguém pode ter recebido uma palavra. Porque também tem um momento certo de falar. Amém? Aleluia. Vi por diversas vezes pastor Bande corrigindo. Ele estava corrigindo, não era para abafar a manifestação dos dons, é para colocar ordem no culto público. Eu vi pastor Bande pregando e alguém se levantou falando em outras línguas para interpretar. Pastor Bande mandou ele parar na hora e disse: se sente e espere o momento certo. Porque o Espírito Santo não vai atrapalhar o Espírito Santo. Se ele estava falando, ministrando, ensinando a igreja debaixo da unção do Espírito, como o Espírito ia levantar uma outra pessoa para no meio da pregação falar uma outra coisa? Tem a hora certa. E se isso acontecer aqui, eu vou fazer o que eu aprendi com o pastor Bud. E eu sei que não é a intenção de abafar você e eu na operação dos dons. É só para a gente aprender como se mover. E eu quero dizer, não tenha medo de errar no que diz respeito à operação dos dons. Tem gente para corrigir, a não ser que você não goste de correção. Eu vou te dizer uma coisa, se você não gosta de correção, possivelmente você não vai muito longe. Pessoas que são aversas, né?
a correção, elas não vão muito longe na vida ministerial, na vida cristã. Aleluia. Então esteja aberto para a correção. Sabe o que significa corrigir? Eliminar erros. Mas às vezes essa palavra desce quadrada, ser corrigido. E aí, às vezes, tem aí uma pontinha de orgulho. Na verdade, a raiz é orgulho. Em achar ruim ser corrigido. Com certeza a raiz é orgulho. Aí isso precisa ser tratado. E vai ser tratado com a palavra. Amém? Então, nós devemos desejar a operação dos dons no nosso meio, gente. É coisa linda. Operação de milagres. Dons de curar. Operando em manifestação, pessoas chegando aqui doente, o dom de curar operando, ela voltando para casa feliz, e lares sendo restaurados na sua alegria, porque alguém doente voltou curado. Aleluia. Desejo que essa igreja deseje os dons. Aleluia. Está aqui, eu mostrei na palavra. Amém. Agora, para encerrar, porque vai ficar melhor ainda agora no encerramento. Amém. Você gostou de ouvir falar sobre os dons? Pouca gente, mas eu creio que a gente vai chegar lá no nível maior, onde todos vão estar desejando, vão estar estudando, vão estar buscando ser ensinados para compreender. Às vezes, nós estamos aqui na quinta profética, e alguém que está aqui está operando nos dons, e você nem percebe. Porque a gente só acha que a operação dos dons é quando existe correria, quando existe pulo, quando existe riso. Isso são reações à manifestação do Espírito. E é bom que a gente reaja bem. Aleluia. São reações. E pessoas têm reações diferentes. É como essa tomada aqui. Amém? Se eu colocar o dedo aqui, eu posso ter um tipo de reação. Vem cá, Israel. Eu vou colocar o teu dedo aqui para saber como é que tu reage a um choque. Vem cá, Everton. Vamos demonstrar aqui na prática? Quantos estão aqui? Quantos podem se alistar para a gente fazer aqui na prática? Eu coloco, não. Você coloca o dedo na tomada. E aí vai se apresentar uma reação. Talvez você diga só assim, ui. Mas talvez outra pessoa diga, ai. Reações diferentes. Mas é a mesma energia, é a mesma tomada. Vocês estão entendendo? Então rir, correr, amém? Aleluia. São reações. E nós estamos livres para isso também. Mas o que eu quero dizer é que às vezes uma palavra de conhecimento está sendo ministrada aqui dentro da ministração daquele ministro e você não percebe que é uma palavra de conhecimento. É bom estudar para saber e perceber. Para que você possa absorver aquilo que Deus está trazendo. Aleluia. Um profeta, ele não só atua quando ele aponta para uma pessoa e fala algo da parte de Deus. Ah, esse é profeta. Ah, como o culto foi profético mesmo. Isso pode acontecer e deve acontecer, mas não tem que ser assim todo culto. Você pode estar ministrando aqui a palavra, sabe, e os dons podem estar operando, a unção profética pode estar operando, sem apontar para ninguém, sem tocar em ninguém. Mas se for para apontar, mandar uma pessoa levantar, essa pessoa tem que obedecer ao Espírito. Mas não tem que ser assim. Sabe, às vezes a gente criou, sabe, um modelo de profeta, que é aquele que esbraveja, aquele que fala brabo.
aquele que aponta o dedo. E às vezes a gente cria esse modelo. E se não for assim, então não é um profeta. Sabe qual é o modelo de profeta do Novo Testamento? Jesus Cristo. Ele é o modelo de profeta. E lembra que ele simplesmente conversando com a samaritana, ela identificou que ele era profeta num bate-papo. Aleluia. Amém. Agora, o que eu queria, depois que eu falei dos dons, e eu creio que você está motivado pelos dons, é que no versículo 29, 31 de 1 Coríntios 12, ele diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha, Deus incentivando a mim e a você a desejar, a procurar. Aleluia. Agora veja que coisa linda. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que caminho sobremodo excelente é esse? Quantos sabem aqui? O amor. O amor. É nesse caminho de amor que você procura os melhores dons. Veja, no capítulo 14, depois que ele, versículo 13, dever de casa, leia e releia, capítulo 13, que fala do amor, do tipo de Deus que está derramado no teu coração e esclarece as características desse amor que nós estamos capacitados para produzir. Então no 14 ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Tem muita gente seguindo os dons, primeiro os dons. Quando ele está dizendo, siga o amor e procure os dons. Porque eu vou te dizer uma coisa, alguém pode estar aqui operando nos dons e não está produzindo amor. Nada será, não vai aproveitar em nada, quem vai aproveitar é o povo, mas aquela pessoa não. Vou te dizer algo para encerrar. Deus está esperando, aguardando que você produza fruto. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e esse fruto permaneça. Siga o amor. Não baseie a sua vida na operação dos dons, baseie a sua vida na produção do fruto. Quer saber quer avaliar e conceituar uma pessoa espiritual? Como é que eu avalio e conceituo uma pessoa espiritual? Pela produção de fruto. Sabe que uma pessoa ela pode sapatear aqui ou em qualquer outro púlpito, sabe, todo mundo dizer, essa pessoa é espiritual. Mas quem convive com ela sabe que não é. Por quê? Porque não produz fruto. O fruto do amor não anda em amor. Sabe o que é que vai acontecer? Nada será, nada vai aproveitar. Agora, se a gente consegue equilibrar os dons, o fruto e os dons, isso é tremendo. É isso aí. Produza fruto e opere nos dons. Produza fruto e opere nos dons. Produza o fruto do amor e opere nos dons. Como é que eu vou produzir esse fruto do amor? Não é aqui no púlpito, não. É no convívio. É com os irmãos, é com as pessoas de casa, do trabalho. É nesse relacionamento com pessoas que a gente produz fruto. E aí se identifica quem é espiritual ou não. Como estão entendendo? Agora isso não quer dizer que a gente desvalorize os dons. Sabe que Jesus fala... Pode vir, pastor. Jesus fala que chegaram algumas pessoas, estou parafraseando,
chegaram para o Senhor e apresentaram: eu operei em milagres, falei línguas, curei. E Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Puxa vida, que surpresa, não é? Porque Jesus não estava aguardando uma bagagem da operação dos dons. Jesus estava aguardando uma bagagem, e ela está aguardando essa bagagem nossa de fruto. De fruto. E o fruto é o amor, é o caminho sobremodo excelente. Você segue o amor, ou seja, você se deixa governar pelos impulsos do seu espírito recriado. Você deixa e segue as insinuações do amor. Você deixa o amor dirigir as suas ações. E esse amor está derramado no nosso coração. Produza fruto e opere nos dons. Que maravilha. Amém? Pode vir, pastor.